Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor Jesus, é em seu nome que nós nos reunimos, é por sua causa que nós estamos aqui. Então, clamamos que o Senhor se manifeste, que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra seja descortinada diante dos nossos olhos, que a gente possa compreender mais do Senhor, mais da Sua essência essa noite, em especial em cima desse texto que nós estamos estudando, que nós concluímos essa semana, Senhor. Fala conosco e que ele
a sua palavra deixe marcas profundas nos nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa canção Vim para Adorar-te, do Adoração a Adoradores, não sei se vocês conhecem, a versão original dela é do Tim Hughes, que é um ministro de louvor anglicano, filho de eu acho que o pai dele era reverendo, não me lembro qual é, mas o pai dele era um clérigo, né, anglicano, e o Tim Hughes se tornou um ministro de louvor muito conhecido no início dos anos 2000, assim. Essa música é de 2001, originalmente, né, a versão em inglês. Aqui no Brasil, acredito, em 2005, 2004, porque eu me lembro da gente cantando ela num encontro de adolescentes com a Dani grávida da Isa. Então a Isa nasceu em 2005, imagino que mais ou menos por essa época que o Adoração a Adoradores gravou, né, o Massal, o David Kinlan, essa turma toda aí, Ademar de Campos, Azaf. Gravaram no primeiro disco do Adoração a Adoradores. O Tim Hughes, ele sempre foi um referencial para mim, assim, por ser... Ele é um ano mais velho que eu, ele nasceu um ano antes de eu nascer. Então isso ficava muito na minha cabeça, assim, no meu coração. Tim Hughes. Um cara que muito inspirador em todo o seu ministério, muito sério, muito... enfim, tem um ministério muito... que gera muito fruto, né? Muito produtivo. E eu admiro demais o ministério dele. Bom, essa música tem uma frase que eu me lembro, essa primeira vez que a gente cantou ela nesse encontro de jovens aí, na cidade de Serra Negra, aqui perto. Um dos pastores que estavam ali dirigindo aquele momento, né, que era o pastor Osvaldo, de Piracicaba, ele dizia que essa frase, eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Né? Ele pegou essa frase específica aí, e ele foi trazer uma palavra sobre essa frase, né? Que em geral a gente vai ter a ideia de que dizer eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz pode ter um tom de cobrança, né? A gente pode entender que os meus pecados são tantos que eu não vou nem conseguir contar, né? Mais ou menos essa é a ideia. Mas ele falou que não era sobre isso, que você nunca vai saber o preço dos seus pecados na cruz, porque esse preço está pago, né? Então não é porque os pecados são muitos, mas porque esse preço já foi saldado, né? Não existe mais dívida, né? Ou como nós vamos ler, né? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A gente vai ler esse texto hoje também. Então, por que é que nós não saberemos esse preço? Porque nós nunca vamos ter contato com essa dívida. Essa dívida está completamente saldada, não há mais nada a se verificar, né? Ela está quitada. Semana passada a gente falou sobre isso, sobre salvação, né? O texto que a gente estudou foi João 3, dos versos 13 ao 17. Ali, Jesus compara os religiosos às serpentes venenosas, a lei de Moisés, né? Que picavam de morte o povo hebreu que estava ali no deserto. E ele se compara à serpente de bronze que Moisés construiu. E quem fosse picado pela serpente venenosa, se olhar, morria. Mas se olhasse para a serpente de bronze, vivia. Né? Então ele se compara à serpente que salva e compara os religiosos à serpente que mata, certo? O verso clássico de João 3,16 está dentro desse contexto, né? Aí a gente leu do 13 ao 17, né? Então o 16 faz parte desse momento que a gente sempre repete e não reflete sobre o que se trata. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos curados do veneno mortal da religião. Essa é a mensagem central desse texto e diria que é a mensagem central do diálogo de Jesus com Nicodemos. Paulo vai abordar
essa mesma questão no texto de Romanos 8, né? Versos 1 e 2 diz assim aqui na NVT, né? Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida nos libertou da lei do pecado que nos leva à morte. Então, nós tínhamos um escrito de dívida contra nós pela religião, que ele vai chamar de lei do pecado que leva à morte. E essa lei, essa dívida foi anulada pela lei do Espírito que dá vida. Quem é antigo na igreja conhece a música do Armando Filho, né? Inspirada nessa passagem de Romanos 8. Existem várias, né? Músicas inspiradas nesse texto, né? Mas a do Armando Filho foi a primeira que me veio à mente, né? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Né? Essa é... Quem é velho que nem eu vai lembrar. É fato que o sacrifício de Jesus tem o propósito de salvar e ele não deixa espaço para qualquer condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas é curioso que o último tópico que Jesus vai abordar nessa conversa com Nicodemos, relatado por João, né, em João 3, que a gente está lendo, fala exatamente sobre condenação. O que é condenação à luz do Evangelho de Jesus Cristo? Quem é que está condenado segundo o ensino de Jesus Cristo? Então a gente vai ler João 3, de 17 a 21, para responder essas questões. Eu vou ler o 17, que é o fim do texto que a gente leu na semana passada, e daí dá sequência, tá? O João 3, 17... Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação é esta, e a condenação se baseia nisso, depende da tradução que você pegar, né? A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que outros vejam o que ele faz, a vontade de Deus. Com base nesse texto, a gente pode fazer algumas perguntas, né? Quem está condenado? Assim como a cura do povo no deserto consistia em olhar para a serpente de bronze, a salvação para nós consiste em crer no Filho único de Deus. A serpente era só um símbolo, era o que a Bíblia vai chamar de sombra, né? Ela era uma sombra do que viria, era uma profecia daquilo que viria a se manifestar. Para nós, Jesus é a consumação de todos esses símbolos, certo? Não é à toa que Jesus, quando é crucificado, diz, está consumado, ou seja, se cumpriu aquilo que antes era símbolo, aquilo que antes era profecia, aquilo que antes era lei, hoje está consumado. O que aconteceria se uma pessoa fosse picada por aquelas serpentes venenosas ali de Moisés e se recusasse a olhar para a serpente de bronze? O que ia acontecer? Ela ia morrer por causa da ação do veneno, certo? A serpente de bronze era uma salvação à disposição, mas você poderia se recusar a olhar para ela e iria morrer com o veneno daquelas serpentes. Na pandemia agora de Covid-19, a gente viu algumas pessoas que se recusaram, por exemplo, a tomar vacina, né? E morreram de Covid. Talvez o caso mais famoso aqui no Brasil tenha sido do Olavo de Carvalho, né? Um influenciador metido a professor que negava a gravidade da doença primeiro, depois ele negava a eficácia da vacina e ele morreu envenenado e envenenando outros com o negacionismo, né?
Mas houveram outros casos, teve casos muito famosos nos Estados Unidos, e no mundo inteiro teve casos desse tipo. Pessoas que se negaram a se agarrar à tábua de salvação que nós tínhamos, que era a vacina, né? Semana passada eu disse algumas vezes a frase: a cruz é o antídoto da religião, certo? A cruz é o antídoto da religião. A religião feriu a gente de morte. A cruz é a salvação para quem está ferido de morte pela religião. Hoje eu complemento: quem rejeita a cruz morre pelo veneno da religião. Se nós negamos a cruz, se nós negamos o favor de Deus, se nós negamos a graça de Deus, a mão estendida de Deus em nosso resgate, nós morremos envenenados por uma religião legalista, meritocrática. Então quem é que está condenado? O negacionista. Aquele que foi apresentado à cruz, mas rejeitou a graça. Não é Jesus quem coloca a gente na condição de condenado. Nós fomos condenados pela religião, pela lei, por Moisés. Jesus diz isso várias vezes. Quem te condena não sou eu, quem condena é Moisés a quem vocês se apegam. Quem os condena é a lei a quem vocês se apegam, né? Nós somos condenados pela nossa consciência, pelo pecado, pela lei. Jesus é caminho, verdade e vida. Ele nos aponta uma alternativa, ele nos aponta e nos guia para fora desse caminho de morte. Então, quem está condenado? Quem nega a cruz. Agora, que condenação é essa a quem essas pessoas estão condenadas? Essa é uma pergunta pertinente também. Os versículos 19, 20 e 21 dizem assim: e a condenação é essa, que a luz veio para o mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus, pessoas más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Na conversa entre Jesus e Nicodemos, condenação aqui não é sinônimo de inferno, tá? Jesus não está falando de inferno em nenhum momento dessa conversa com o Nicodemos. A condenação que ele apresenta a Nicodemos é o desconhecimento da graça de Deus. E a condenação é esta: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. É uma condenação auto-infligida por aquele que rejeita a cruz de Cristo. A condenação aqui é permanecer na ignorância, continuar ignorante da graça de Deus. Essa é a condenação. O evangelho é uma notícia. É uma boa notícia, certo? O evangelho quer dizer boa notícia, né? É uma boa informação. Ignorar essa informação é uma pena. É uma pena nos dois sentidos. É uma pena no sentido de uma lástima, de um compadecimento, de uma tristeza, mas também é uma pena no sentido de uma condenação, de uma punição, de uma sentença. Porque o propósito do evangelho é redimir graciosamente. O que significa graciosamente? Sem requerer nada em troca. Mas há quem prefira permanecer debaixo da lei, do mérito. Para esses, a salvação nunca vai chegar. Jesus já morreu na cruz, mas eles vivem como se não houvesse cruz. Vivem pelos próprios meios. Tem uma música do Oficina G3, né? Quantas vezes os meus próprios meios me levaram a lugar nenhum. Cada passo dado era um erro que me afastava do objetivo. Fazer as coisas certas da maneira errada é o mesmo que nadar contra a maré. Então e ele conclui dizendo que já entramos na batalha derrotados, né? Porque, de fato, tentar caminhar com as próprias forças é tentar negar a cruz. É seguir um caminho de legalismo. Os condenados são aqueles que têm medo de vir para a luz. Olha só o que Jesus diz para Nicodemos. Eles têm medo de vir para a luz porque não querem que os seus pecados sejam expostos. Eles não creem no poder de Deus para salvar.
Por que eles não querem que seus pecados sejam expostos? Porque eles não creem que o sacrifício de Jesus é suficiente para cobrir essa dívida. Então eles preferem manter os seus pecados ocultos. Partindo para a nossa conclusão, Jesus nos chama para sermos guiados pelo Espírito Santo. É sobre isso o texto desde o início, né, que nós lemos. Ser guiado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito é como o vento, que não sabe de onde vem e para onde vai. Olhando para a cruz, como a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto. Acolhidos nos braços do Pai. Nessa nova compreensão, não é mais a nossa conduta que nos redime. Não é porque eu me tornei evangélico que eu estou redimido. Não é porque eu deixei as minhas práticas antigas que eu sou redimido. É o contrário. Eu sou redimido por causa dos atos dele, por causa da obra dele. E isso vai gerar efeitos que se manifestam na minha conduta. A minha conduta é que é resposta à redenção que Jesus me concedeu graciosamente. E quem crê nisso é salvo. Basta crer. Quem não crê já vive hoje sob o efeito da condenação, que é a ignorância da salvação. O que é ser condenado nessa conversa de Jesus com Nicodemos? Não crer no Filho único de Deus. Depois da revelação de Jesus Cristo como Filho de Deus, o maior obstáculo para a salvação não é mais o pecado. O pecado está resolvido. O pecado foi pago na cruz do Calvário. Qual é o nosso maior obstáculo para a salvação depois da revelação de Jesus Cristo como Filho de Deus? O medo. A desconfiança de que o poder de Deus não é suficiente para dar conta do meu pecado. Então, crer no Evangelho é crer que Deus tem poder para nos salvar. E a condenação é não crer que Deus tem poder para nos salvar. Isso não significa que a gente não vai ter dúvida no meio do caminho. Claro que a gente vai ter dúvida. Quantas vezes a gente tem dúvida? Elas fazem parte do nosso conflito entre a nova e a velha natureza, entre o homem que é guiado pela carne e o homem que é guiado pelo Espírito. Mas Jesus nos convida a caminhar nessa nova realidade, guiados pelo Espírito, finalmente libertos do cativeiro da religião, que tinha contra nós uma sentença de morte. Afinal, na régua da religião, ninguém é digno, todos já estão condenados. Para concluir, eu vou ler mais um textinho de João, no capítulo 1. João está falando de João Batista e de João Batista apontando para Jesus. E em João 1, versos 16 a 18, ele diz assim: de sua plenitude, de Jesus, todos nós recebemos graça sobre graça. Veja, não é condenação, é graça sobre graça, ou seja, presente sobre presente, favor sobre favor. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com Ele, o revelou. É isso que eu queria compartilhar com vocês, encerrando essa série sobre esse diálogo de Jesus com Nicodemos. E para a gente participar juntos, eu quero fazer uma perguntinha para que a gente possa compartilhar um pouco. A pergunta talvez não seja a que vocês esperam, mas a pergunta é: qual é o papel do medo na relação do homem com Deus? O que é que o medo faz na relação do ser humano com Deus? E aí pode abrir microfone, levantar a mão e participar. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui,
Você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.